Hoje a gente vai mergulhar numa história real que parece até roteiro de filme, sabe? Um direito que era claríssimo, uma injustiça óbvia, mas uma prova que parecia impossível de encontrar porque estava escondida numa montanha de números. Pensa só nessa situação. Essa pergunta aqui é o pesadelo de qualquer advogado, né? Ter a lei do seu lado, a razão toda, mas ver um caso ganho escorrer pelos dedos porque falta um número, a prova concreta para sustentar o argumento. E o protagonista da nossa história é um produtor rural, que a gente vai chamar aqui de Senhor Fábio, por questão de sigilo, claro. Ele se viu numa verdadeira batalha de Davi contra Golias. O gigante, uma instituição financeira. E a arma desse gigante era um labirinto de extratos bancários que ninguém conseguia entender. Então, vamos entrar de cabeça no primeiro ato dessa história, o dilema do advogado. Ele estava numa situação que, sinceramente, parecia um beco sem saída. O advogado tinha uma tese jurídica muito forte. Ele sabia que tinha algo muito errado ali. O problema é que a prova estava soterrada. Soterrada em anos de lançamentos, taxas, juros. Era uma muralha de números, literalmente. E o medo era constante, sabe? O medo de que um detalhezinho técnico, uma linha no extrato que passasse batido, pudesse botar tudo a perder. E é exatamente aqui que a história tem a sua grande virada. De frente para esse enigma financeiro, o advogado tomou uma decisão estratégica. Ele chamou um aliado, um assistente técnico especialista para finalmente decifrar aquele código. O que é mais legal aqui é o método. Não foi só uma olhadinha por cima, não. Foi um trabalho de detetive mesmo. O especialista mergulhou fundo nos extratos, linha por linha. Depois, cada cobrança foi comparada com a lei, com o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. E, por fim, cada juro, cada encargo, tudo foi recalculado com uma precisão cirúrgica. Olha, só uma pausa rápida aqui. Se essa situação toda, essa briga para transformar dado confuso em prova clara, se isso soa familiar para algum caso que está aí na sua mesa, saiba que tem um caminho, viu? O link para conversar com um especialista está aqui na descrição. E aquela investigação minuciosa, claro, começou a dar resultado. E que resultado? Não era só importante, era devastador para a tese do banco. A gente está chegando no clímax, o momento em que os números finalmente começam a contar a história de verdade. A primeira bomba. Sabe quantos contratos o Sr. Fábio tinha assinado concordando com aquelas taxas absurdas de juros do cheque especial que o banco aplicava? Exato. 0. Nenhum. Não tinha documento, não tinha prova de que o cliente concordava, a cobrança era feita sem base nenhuma. E não para por aí. A segunda descoberta foi ainda mais direta. Analisando os lançamentos, o especialista achou quase R$ 12 mil em cobranças de seguras que o Sr. Fábio nunca contratou. Eram débitos feitos direto na conta dele, sem qualquer autorização. Agora, é aqui que a dimensão do abuso fica chocante. No fim da análise, a dívida real da conta era de R$ 204. Só isso. As cobranças indevidas passavam de 11 mil. Ou seja, os encargos abusivos eram quase 58 vezes maiores que a dívida de verdade. É uma desproporção que assusta. E o que isso quer dizer na prática? Que o trabalho técnico conseguiu traduzir aqueles números todos numa conclusão jurídica que não tinha como contestar. A prática do banco não era um erro, era uma violação direta da lei, quebrando princípios básicos como a boa-fé. Com essa prova debaixo do braço, o jogo virou completamente. A história caminha para sua resolução, a vitória. Uma vitória que, vamos ser sinceros, só foi possível por causa da união perfeita entre a estratégia jurídica do advogado e a prova técnica irrefutável. O resultado dessa análise toda foi consolidado num documento, o parecer técnico. Mas olha, não era só um relatório, não. Nas mãos do advogado, aquilo virou a arma decisiva, a ferramenta que transformou aquela confusão de números num argumento simples, direto e, o mais importante, inegável. O impacto aqui é muito claro. De um lado, a dívida que o banco dizia que existia, um número grande, intimidador. Do outro, a realidade que a análise técnica trouxe à tona, um valor justo, muito, mas muito menor, baseado em fatos. A prova técnica simplesmente aniquilou a dúvida. No fim das contas, o resultado para o Sr. Fábio foi a justiça. Foi o alívio de se ver livre de uma dívida que não era dele. Foi a paz de espírito de finalmente entender o que acontecia com o próprio dinheiro. E para o advogado, foi a satisfação de uma vitória construída sobre a rocha sólida da prova. E a gente chega na nossa conclusão, na lição mais importante que esse caso ensina.
É uma nova forma de olhar para essa parceria entre a área jurídica e a área técnica. Pensa nessa analogia aqui. O assistente técnico não é só um cara que faz cálculo. Ele atua como se fosse o advogado da parte técnica do processo. Enquanto o advogado defende a tese jurídica, o assistente técnico defende os fatos, os números, garantindo que a base do caso seja inabalável. E essa parceria estratégica é o que pode mudar o jogo. Então, para os advogados que se identificaram com o dilema dessa história, que também enfrentam essas muralhas de números nos seus casos, fica o convite. O link para uma conversa sem compromisso nenhum está aqui na descrição. E para a gente fechar, uma pergunta. Quem aí já se viu num beco sem saída técnico num caso? Aquele detalhe que parecia impossível de resolver e que podia mudar tudo? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Vamos continuar essa conversa. Valeu por acompanhar essa análise e até a próxima.